Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um FenaSul para o Ebrocana Trends. E hoje a CPFL nos patrocina a execução desse webinar e o tema é Entre Safra. Como a boa gestão de uma infraestrutura energética pode impactar os ganhos e a eficiência nas usinas. E hoje, aqui com a gente, eu trouxe alguns especialistas que vão abordar esse assunto, dentre eles o professor Gonçalo Pereira, que é da Unicamp. Seja bem-vindo, Gonçalo. Boa tarde, muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço a sua presença. Nós temos aqui também o Eberson Muniz, que representa a CPFL, que vai estar aqui com a gente. Bem-vindo, Eberson. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Oi. E também o grupo Toniello sendo representado aqui pelo Eduardo Pérez. Obrigado, Eduardo, pela... Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Dando sequência aqui, a transição energética já não é mais uma possibilidade, né? Ela é uma realidade. Como que as principais usinas de cana-de-açúcar e o mercado de bioenergia estão enxergando essa nova possibilidade sobre as novas demandas do setor por bioenergia, né? Hoje sabemos que a bioenergia é a bola da vez e que todas as grandes empresas do mundo estão se atentando cada vez mais de uma maneira ambientalmente correta. E para começar a falar sobre inovação, nada mais, nada menos do que o nosso professor Gonçalo, que desenvolve um papel essencial aí sobre o etanol de segunda geração e que hoje já não é mais um futuro, né, Gonçalo? Hoje o etanol de segunda geração passa a ser uma realidade, as usinas começaram a prestar mais atenção nessa possibilidade e eu gostaria que você falasse sobre essa revolução que o nosso setor pode ter através do etanol de segunda geração. Por favor, professor. Ok, bom, Paulo, os amigos aí, professor Eduardo, boa tarde. Eu queria comentar o seguinte, vamos lá. O que a gente faz quando a gente tem uma usina, né, uma usina de cana, e não sei por quanto tempo ela vai continuar a ser chamada de usina de cana, uma vez que a gente pode produzir etanol, né, até mesmo açúcar, a partir de várias biomassas. Quando a gente olha, né, as usinas atualmente baseadas na cana-de-açúcar, melhor dizendo, no caldo da cana-de-açúcar para produzir etanol e açúcar, e no bagaço para produzir a bioeletricidade, a gente percebe que a infraestrutura ela é absolutamente subutilizada. Muitas usinas operam 6 meses, um pouco mais, um pouco menos, as mais eficientes operam aí seus 9, 10 meses, mas, na minha visão, isso está longe do que deveria ser, né, a utilização correta do investimento. E como é que a gente faz, né? Talvez aí o próprio nome, né? Como é que a gente faz para que esse seminário não seja mais necessário? Para que a gente não tenha mais seminário sobre entre-safra, a partir do ponto que a gente não tenha mais entre-safra. É exatamente aí que entra o etanol de segunda geração. O que é o etanol de segunda geração? Quando você olha uma planta de cana, a parte seca, ela seca, né? Cerca de 75% dela é açúcar, né? Uma parte sobre a forma solúvel, que a gente hoje usa, e uma outra parte sobre a forma insolúvel, que hoje a gente queima. A queima é um uso nobre? É um uso nobre. Mas, na minha visão, a gente pode fazer isso ainda mais nobre, porque o que acontece, né? Da cana, da parte total, você tem cerca de 25% de lignina, que corresponde a 35% da energia. Sem dúvida, enquanto a gente não tem usos mais novos para a lignina, a queima dessa lignina é fantástica, mas o resto, o açúcar, tanto sob a forma da celulose como da hemicelulose, ela deveria ser utilizada, ela pode hoje em dia ser utilizada através da técnica de segunda geração para a produção de etanol. No início, né, lá em 2010 e tal, 2009, houve um verdadeiro boom desse setor, porque todo mundo acreditava
que o petróleo nunca mais voltaria a menos de $100 o barril, que ia acima de 150. Então, houve uma verdadeira, digamos assim, aventura na direção da segunda geração, que é basicamente, né, rapidamente corresponde a 3 etapas. A primeira etapa é o de você pegar aquela biomassa, né, e degradar ela, diminuir ao máximo em pequenos pedaços. Geralmente é feito uma espécie de uma panela de pressão, né? Depois que isso é feito e você tem essa biomassa inicialmente degradada, vem as enzimas, né, que são como tesouras que vão cortando o polímero, deixando em monômeros. Boa parte desses monômeros são açúcares de 5 carbono, chamadas pentosas. Aí você precisa de uma levedura especial para você conseguir fazer isso aí virar etanol. Bom, beleza. Era considerado tecnologia de foguete tanto as enzimas como as leveduras. E acreditava-se, por causa da longa experiência do setor de papel e celulose, né, que o movimento da celulose, ou seja, o pré-tratamento não seria problema, assim como o movimento da biomassa. Paulo, esse foi o problema da segunda geração. Quando você pega uma biomassa como palha de cana ou bagaço, joga numa panela de pressão, né, ao invés, diferente do que acontece com o cavaco, que apenas hidrata, esse material vira um mingau, né? Um mingau. Alguém já tentou fazer o movimento de mingau em uma rosca extrusora, em uma rosca de deságua, quer dizer, não sai. Então, praticamente todas as iniciativas do mundo travaram nessa etapa. A maioria das iniciativas simplesmente desistiram, porque a tecnologia de foguete, enzima e levedura, dominado, mas a parte mais cara, que deveria ser a mais simples, que é a da infraestrutura, realmente teve que ser refeita. Bom, no Brasil nós temos a Granbio, que conseguiu reestruturar toda a tecnologia, e hoje tem tecnologia própria. E o mais importante, talvez, é o seguinte, sabe? Muita gente começou uma primeira usina, mas agora a Raízen anuncia a segunda usina. E a primeira usina, tudo bem, o cara é doido, mas a segunda não. O mundo estava esperando, né, a primeira, segunda usina, e agora a gente tem esse anúncio. Então, a gente vai falar mais para frente sobre a biomassa, que é fundamental, né? Mas eu diria o seguinte, as notícias são excelentes, a Raízen acaba de fazer um IPO acima de 6 bilhões, grande parte desses recursos vai ser investido justamente em segunda geração e em biogás, e as notícias são fantásticas para que a gente vá eliminando a entre-safra das nossas usinas. Obrigado, Gonçalo. Quando eu vejo você falar, eu vejo esse brilho no olho e todas as possibilidades que a gente tem para o mercado sucroenergético, o mercado de bioenergia, né? Tem muita coisa para sair da bancada e vir para a realidade, né? Se reestruturar um mercado que já existe aí há muito tempo e a gente fala de soluções que estavam lá no passado e que hoje se tornam uma realidade, né? Que o investimento, a infraestrutura é o canal que liga tudo isso, né? Emerson, baseado nisso que o Gonçalo falou, como que você enxerga, através aí da CPFL, essas parcerias em novos negócios, essas novas possibilidades de receita dessas grandes indústrias do setor sucroenergético? Vamos lá. Primeiramente, em nome da CPFL Soluções, eu queria agradecer a presença de todos nesse webinar, né? Desenvolvido em parceria com a FenaSucro e a Agrocana, né? E queria deixar também informado aqueles que tiver a necessidade de conversar conosco, no chat vai ter o link, tá, da CPFL Soluções, perfeito? Bom, nessa questão de tendência, né, pessoal, de crescimento, vem a necessidade dos investimentos, né? O que eu posso dizer aqui? Buscar novas alternativas para a redução de custo é muito importante, e a maximização dos ganhos, né? São ações necessárias que podem dar suporte aos novos investimentos, né? Eficiência energética e ampliação, no caso da capacidade de geração de eletricidade, são exemplos reais de ações imediatas, eu posso dizer aqui, e praticamente de fácil acesso, né? Tem algumas particularidades que precisam ser analisadas. Trazendo um exemplo de maximização da geração, como hoje é possível, né, a utilização da vinhaça e o armazenamento da torta de filtro, eu trago aqui um case para clarificar, né,
Isso dá a possibilidade das usinas maximizarem a sua geração, né, através do biogás, né, como falado pelo professor. Inclusive, aí que é interessante, né, e diferenciado, no período da entre-safra, né. Para isso, obviamente, é importante elaborar um planejamento muito bem estruturado na questão das infraestruturas, né, elétricas, né, existentes. E aí eu trago uma novidade aqui também, mas que nesse mercado ainda não está sendo explorado, que é a possibilidade de futuras instalações, né, podendo ser uma nova unidade completamente separada, eu chamaria de uma geração complementar, né, que essa geração complementar, ela poderia ser, por exemplo, homologada numa modalidade de compensação, através da geração distribuída, né? Isso a legislação permite, a regulamentação permite. Eu falo que essa regulamentação é uma regulamentação que já tem um certo tempo, mas esse segmento, esse mercado não tem explorado. E é completamente possível, né? E de fácil acesso. Isso vai trazer mais resultado financeiro, né? E esse resultado financeiro pode ser convertido em investimentos, né, internos, tá? Além da questão dessa possibilidade, né, é importante que se olhe, né, com carinho para essas instalações. Então, precisa ser feito um processo de planejamento dessa ampliação ou dessa futura, né, instalação nova, para que seja colocado em marcha, né, e entre em operação comercial em ritmo de cruzeiro. Então, além disso, também, como alavanca aí para investimentos, eu trago a questão do planejamento da manutenção, tá? Diferente do modelo tradicional, um acompanhamento aqui proposto, né, a gente sai um pouco fora da caixa do que é aquela questão, especifica-se anualmente, contrata-se pontualmente na entre-safra. O que eu trago? Um acompanhamento pontual através dos contratos plurianuais, para se fazer o quê? Durante a safra, o executor e a usina construir de forma customizada, né, um plano elaborado de manutenção, tá? Isso por quê? Porque o executor tem uma ótica e a usina tem outra. Então, o executor acompanhar pontualmente essas ações fará com que ele vá conseguir descrever, né, e dimensionar as ações, de fato, da entre-safra de forma mais otimizada, reduzindo o número de equipe, reduzindo o número de horas, né? E com isso, qual que é o resultado? Redução de custo, melhor eficiência operacional e segurança, né? E esses resultados, como eu disse, né, também geram recursos que podem ser reinvestidos dentro da própria usina. Obrigado. Obrigado, Eberson. Obrigado a todos que estão nos assistindo aqui, sob o patrocínio da CPFL Soluções, mais uma oportunidade da FenaSucro Agrocana Trends, de debater um pouco mais sobre a boa gestão da infraestrutura, né, energética, e como ela pode impactar nos ganhos de eficiências, como o nosso Eberson estava falando. Eduardo, o Grupo Viralco, ele foi um dos precursores, né, do selo verde no Brasil, de implantar a cultura de uma energia limpa e renovável com qualidade. Como que você enxerga aí essa potencialidade do mercado de bioenergia e da geração dessa energia limpa e renovável para o nosso mundo? Boa tarde. É um ponto interessante, porque o selo verde foi uma iniciativa da Única, da CCE e da Abracel, o que na prática se colocou no papel o que já é feito há muito tempo, uma energia limpa, renovável, sustentável, só que não havia essa divulgação, essa informação para muitos dos consumidores. Então, o selo verde não, é algo que já ocorria há muito tempo, desde a época do Proálcool. Isso, para o consumidor, tem um aspecto relevante. Boa parte hoje busca a emissão de CO2, e a gente percebe que a energia da usina é uma energia limpa, é uma energia sustentável, e a iniciativa ela foi muito válida. A Viralco, especificamente, ela, desde o primeiro momento, ela acreditou no projeto, tanto é que a primeira usina certificada foi a Viralco,
um empenho muito grande para que a Copercana, consumidora aqui na nossa região, do Sertãozinho, também foi o primeiro consumidor, ou seja, o selo verde ficou dentro de casa, ficou em Sertãozinho com a Viralco e com a Copercana. Felizmente, hoje, outros players de geração já são certificados pela Abracel, pela Única, pela CCE. Outros grandes consumidores também foram atrás, conseguiram já na 4ª ou 5ª edição o selo verde. Isso é muito importante porque traz para todo o mercado o que nós, do setor agro, já fazemos há muito tempo. Hoje nós trabalhamos 12 meses, mas infelizmente temos receitas praticamente 6, 7 meses, porque nós temos que parar e temos que fazer essa manutenção. O Everson comentou muito bem, você não consegue, às vezes, a 30 mil pés descer uma manutenção. Então, paramos de novembro a março, já foi 6 meses de safra e 6 de entre safra, hoje, infelizmente, são 2 meses e meio. Isso, para a gente, é um desafio imenso, quem vive o dia a dia nosso sabe disso, mas nós acreditamos que com novas tecnologias, com novas ferramentas, está o professor mencionando essas oportunidades, nós teremos aí mais oportunidades pela frente. Ótimo. Gonçalo, se você tivesse que apostar hoje um novo produto para aumentar a receita das usinas, qual seria esse produto? Olha, o novo produto, na realidade, eu diria que é um velho produto que a gente até agora, por alguma razão que eu não consigo entender direito qual, não aproveitou. Como os colegas aí falaram, né, o biogás. O biogás é o fruto baixo, né? O fruto que está aí para todo mundo. Tem o amigo Alessandro Gardeman da Biogás, ele costuma dizer que a gente tem uma Itaipu, né? Uma Itaipu aí jogada no chão, que a gente precisa urgentemente de aproveitar. Mas eu vou um pouco além. O Eduardo falou do selo verde, e o que o Brasil tem feito, né, com o etanol, olha, eu acho incrível, porque a gente se acostumou, né, a ir a um posto de combustível e colocar etanol no carro e acho que isso é normal. Eu recebo muita gente do exterior e eu faço questão de, sempre que eu recebo, de levar no posto para fazer isso. O cara olha e diz, espera aí, aquilo ali é etanol puro? É etanol puro e hidratado, com baixíssima quantidade de energia utilizada, né, na sua produção, na sua formação, e uma emissão de CO2 mais baixa ainda. E nada disso a gente cobra, né? Isso parece óbvio. Isso não é óbvio, pessoal. Isso é uma coisa extraordinária que só o Brasil e ninguém mais tem. E a gente precisa, né? Hoje em dia está em 20 e poucas gramas, né, por megajoule a produção do etanol, né, enquanto que a gasolina está acima de 80, 90, o diesel por aí, mas isso pode abaixar muito mais. Os CBIOs estão começando a ganhar preço. Eu acredito, sinceramente, quando a gente olha o CBIO equivalente, né, quer dizer, o CBIO significa uma tonelada de CO2 que você deixou de emitir, que você mitigou, né? Quando você olha essa unidade na Europa, nos Estados Unidos, você vai a $200. Com $200, dá para o cara começar a produzir etanol só para produzir CBIO, né? E aí, quanto maior a eficiência energética do sujeito que está produzindo, mais CBIO ele produz a cada volume de etanol. Então, como é que você faz para melhorar a sua eficiência energética? E aí, Paulo, eu vou lhe dar um produto sensacional, que ainda não existe e que eu diria, novamente, que é um fruto baixo. A gente está analisando isso aí, está estudando rotas para esse negócio. O dimetiléter, né? O dimetiléter. O que é o dimetiléter? É um gás facilmente comprimível para torná-lo líquido, e quando você tem ele fácil, você pode colocar praticamente como um drop-in, né? Como um combustível direto no seu veículo diesel. Ora, com isso, as usinas conseguem, a partir do biogás, que hoje elas não produzem, produzir esse diesel, né, gasoso, acaba a necessidade de compra de óleo diesel, porque é suficiente o que as usinas possuem na sua área, né, para toda a sua frota, produz mais CBIO, reduz as suas emissões por produção de etanol, combustível extraordinário. Ou seja, o que eu vejo é que se a gente integrar o setor produtivo com a nossa academia, né, meu Deus do céu, o número é incrível. E muitos desses produtos estão aí, ó, para pegar.
Bacana, Gonçalo. Quando você vê que tem essa oportunidade na mão, né? Cada vez que a cana é exprimida, mais açúcar ela solta, mais doce ela dá para a gente, né? E cada vez que vem uma crise, mais soluções, né? E sustentáveis essas soluções, o setor dá de resposta, né? É desafiante e, ao mesmo tempo, assim, linha como a cana-de-açúcar, a gente consiga trazer todas essas inovações, essas soluções, essas possibilidades, né? E, Eduardo, eu gostaria de entender com você o que está faltando para as usinas entenderem como a participação delas na matriz energética nacional pode aumentar. Com essa crise hídrica que nós estamos passando e sabendo que o Brasil, a grande geração de energia, ela vem da parte hidráulica, né? Como é que você entende e como é que você enxerga a possibilidade das usinas supraenergéticas, das usinas bioenergéticas, terem uma maior participação na matriz energética nacional, que já é uma das mais saudáveis do mundo, né? Perfeito. Esse é uma reflexão que vale a gente ter todo dia, porque para gerar energia da cana-de-açúcar, a gente precisa de duas coisas: trabalho e sol. A gente não precisa extrair petróleo, não precisa fazer muita coisa que outras fontes precisam. Entretanto, nós sempre tivemos a proatividade, o setor sempre foi pioneiro em buscar solução, em agregar energia. Esse ano, nessa crise, justamente a hora que nós temos a maior seca da história, as usinas estão, mesmo com uma geada fortíssima no mês passado, injetando recorde de geração, superando inclusive os anos anteriores. No nosso entendimento, falta a sociedade entender que players diferentes devem ser tratados de formas diferentes, não com subsídio, mas cada um com a sua particularidade. Durante muito tempo, a nossa energia ela foi precificada igual uma energia de Itaipu, uma energia hidráulica. São completamente diferentes. Então, durante boa parte do tempo, a energia de biomassa custava R$100. O professor vai se lembrar disso. Lá atrás, precisou ter leilão para longo prazo, leilão de reserva, para você poder vender energia a R$150. Hoje, o mercado de spot está acima de 600. Então, nós não queremos subsídio. Nós queremos apenas ter a oportunidade de trabalhar, colocar energia na rede. Uma grande discussão que nós tivemos no setor é que nós temos um teto, ou seja, uma usina de biomassa ela pode gerar até 30 megas. Se ela injetar mais que 30 megas na rede, ela passa a ser penalizada, porque ela perde o incentivo do fio dela. Então, num momento de dificuldade dessa, qual que é a sua reflexão? Eu vou fazer o dever de casa, que é injetar 30 megas na rede e parar por aqui, fiz a minha parte, ou eu vou tentar gerar 50, 60, 70? Se fizermos isso, nós seremos penalizados. Então, precisaremos ter um tratamento diferente para quem é diferente. Nós trabalhamos na hora extra, que é de março, abril até outubro, novembro. Dificilmente chove nessa época do ano. Essa energia ela é fundamental para chegarmos sempre em 31/12, porque a água acabou em março, acabou em abril, parou de chover. Então o reconhecimento de quem conduz os projetos, de quem conduz a matriz energética, o operador do sistema, eles deveriam olhar a biomassa como alguém que já trabalha há muito tempo, que já dá sua parcela de sacrifício há muito tempo. Nós estamos à disposição, a única, toda vez, a pioneira, abre uma consulta, abre uma audiência, ela vai falar, olha, eu quero agregar, eu quero participar. Está aí o caso da Raízen, pioneira no etanol de segunda geração. Então, o setor está fazendo a parte dele. O interessante seria ter mais sinergia entre as duas partes. Legal, Eduardo. Bacana essa visão. Emerson, como que você, a CPFL, tem ajudado a essas empresas a se conectar e gerar essa energia limpa e renovável que vem através das usinas? Qual a infraestrutura? Como é que a CPFL se torna um parceiro dessas indústrias na questão de resolver a bioenergia? Tem que abrir seu áudio. Perfeito. Perfeito. Só fazer uma consideração que o Eduardo comentou, de fato, né? O valor da energia, ela precisa ser atrativa, né? Para viabilizar ainda mais a expansão das fontes de biomassa ou biogás na matriz elétrica brasileira. Ele citou muito bem a questão do intervalo, né? Do período seco, né? Então, fomentar essa expansão é fundamental, porque ainda mais agora, né? Com esse desequilíbrio e essa crise hídrica que a gente vem cada vez mais tendo perto da gente, né, do nosso setor.
Outro fator importante, aí trazendo mais para o mundo nosso aqui, né, do setor elétrico, das infraestruturas, é importante, né, e a gente tem feito muito isso, realizar estudos, né, detalhados para avaliar o potencial de conexão dessas usinas, né, porque você ter uma usina, capacidade de produção, mas não ter a capacidade de escoamento dessa energia é um problema, né? Então, olhar, desculpa, com detalhe, né, e aprofundar nos projetos das subestações, das linhas de transmissão, nas estratégias do ponto de conexão, isso é fundamental. Por quê? Porque é necessário você entrar com um procedimento para solicitar esse acesso. E a depender da estratégia adotada, isso afeta diretamente o investimento, não só o investimento, como prazos também, né? Porque muitas dessas usinas são comercializadas em leilões, né? Então, você tem prazos aí de reforço, prazos de obras de infraestrutura, vamos falar da porteira para fora, né? Que independe do empreendedor, independe daquela usina, né? Então, essa relação sistema elétrico e usina tem que estar muito azeitado. E nesse sentido, a gente tem feito muito isso, né? A gente trabalha nesse apoio, assessorando os clientes, né, os geradores, a buscar a melhor alternativa, sim, para que essa melhor alternativa tenha um menor custo possível de conexão, para auxiliá-los na viabilidade do escoamento dessa energia, né? Além disso, eu trago um outro ponto aqui que a gente tem levado aos nossos clientes, estratégias de manutenção preventiva e preditiva com o auxílio da telemetria, né? É um ponto que diverge aqui, não diverge, né? Escapa um pouquinho da questão da maximização, mas está relacionada com investimento também. Por quê, né? Porque a gente enxerga na digitalização uma ferramenta aliada para a maximização dos resultados operacionais, né? Somado a ações de operação assistida, monitoramento e inteligência aplicada. Isso aqui é extremamente importante, porque de nada adianta você monitorar, ter ali um dashboard com KPIs, mas essas variáveis envolvidas não se cruzar para levar um resultado operacional mais eficiente. E aí que entra a inteligência aplicada, né? Depois disso, né? Se a gente pensar com um olhar para manutenção como um investimento, né, e não somente despesa, a gente pode quantificar as perdas por paradas inesperadas, prejuízos diretos e indiretos, né, e com esses dados medir os resultados após a implantação das ações discutidas, né, de telemetria, de operação assistida. O que isso leva, né, para o tomador de decisão, para o gestor? Leva a possibilidade dele decidir tal ação, por implementar ou não, mas que vai estar ali medido, né, não no sentido qualitativo, mas no sentido quantitativo, resultados com maior eficiência, maior confiabilidade eu digo aqui, disponibilidade de despacho, né? Uma falta, uma parada inesperada, você bloqueia o teu despacho, você deixa de exportar, né? Então, é aqui a confiabilidade. Trazendo melhor eficiência operacional, é direto na veia, menor custo, né? E se eu tenho menor custo, eu tenho esse saving, né? Esse resultado financeiro podendo ser reinvestido, podendo ser recolocado dentro de ações, né? Sendo em novas tecnologias, sendo em melhorias, né? Aí são N possibilidades, né? Como eletrificação, motores de alto rendimento. Nós sabemos que o nosso parque, agora saindo um pouco do mundo só sucroalcooleiro, mas eu trago aqui papel e celulose, alimento, bebida. Nós temos, sim, empresas hipermodernas, hiperinovadoras, mas nós temos um parque ainda bastante crítico, né? E quando a gente volta agora para o mundo do sucroalcooleiro, não é diferente. Então, é aqui que eu trago, né, essa possibilidade. Porque a gente fala de maximizar a geração, cara,
energia. Energia é dinheiro, né? Mas tem outras ações que você reduz custo. Reduzir custo é possibilidade de reinvestir, né? Eficientizar determinado processo também reduz. E reduzindo, você pode reinvestir. Eu trago um outro exemplo também, a utilização de vapor saturado, por exemplo, não está sendo explorada. Todo mundo comenta sobre geração, né? Geração, eu entro com uma molécula X e saio com uma eletricidade. Utilizar o vapor saturado é um conceito diferente. Eu deixo de perder, por exemplo, numa válvula de processo e pelo processo de conservação de energia, eu converto em eletricidade. Veja, eu não gastei nada a mais e nada menos de combustível, de vapor, mas eu gerei eletricidade. Mas estamos falando de um potencial baixo, potencial de 2 mega, de 1 mega? Sim, mas já é algo a mais do que se tem hoje, né? Então, explorar todas essas alternativas eu vejo que é um caminho, tá? Bacana. E quando a gente fala de inovação, fala de produtividade, a gente sempre acha que é algo distante, né? Investimentos, e aí você abre essa oportunidade de mostrar que realmente a gente está aí com grandes possibilidades que podem ser adotadas já desde agora no setor sucroenergético, né? Ou nas usinas de biogás e do papel, como você falou, né? Tem aí muitos produtos para a eficiência da infraestrutura de energia melhorar. O Eduardo, nesse sentido que o Eberson falou, é muito importante o que ele disse, né? Nós estamos prestes a entrar na entre-safra, né? Daqui a alguns meses a gente já começa a entrar na entre-safra e a gente tem que pensar como ganhar eficiência, né? Como investir. Quais seriam os pontos de investimento para essas possibilidades? Onde que o nosso empresário deveria colocar o foco principal nos investimentos aí nessa entre-safra para ganhar um pouco mais e ter esses novos produtos já disponibilizados no próximo ciclo? Legal. Bem, a gente está passando por um momento bem atípico, onde a inflação, infelizmente, está nos surpreendendo cada dia mais. Então, o foco é custo. Nós temos, por incrível que pareça, um preço de venda para energia e na entre-safra a usina acaba comprando essa energia da distribuidora local, às vezes custando 2, 3, 4 vezes mais. O Grupo Viralco, há mais de 5 anos, ele vende energia no Mercado Livre durante a safra, que a maioria das usinas fazem, mas apenas a Viralco e poucas outras usinas compram energia no Mercado Livre. Então, existe a possibilidade da usina fazer uma arbitragem, fazer um swap, ou seja, parte da energia que ela vende durante a safra, ela acaba recebendo de volta durante a entre-safra. É um movimento simples, logicamente que a entre-safra como um todo não depende apenas desta ação, mas nós entendemos que uma ação simples, ela traz redução de custo, acaba gerando mais caixa para investir em outras frentes, e nem sempre a usina tem essa informação. A CPFL, logicamente, que atende boa parte das usinas, já levou essa solução para eles, é uma solução complementar ao que o Eberson comentou agora. Então, nós, no Grupo Tonielo, com Destilaria Santa Inês, Viralco Castilho, Viralco Pitangueiras, até mesmo concessionárias do grupo, nós já compramos a energia no Mercado Livre e para as cargas da central energética, nós já compramos também durante a entre-safra, até mesmo com troca da energia de safra. É um movimento simples, mas eu garanto para vocês que ele é altamente rentável e traz o custo aí com uma economia considerável. Legal, Eduardo. As dicas aí que a gente acaba ganhando eficiência, qualidade, gerando novas oportunidades, né? Gonçalo, professor, hoje a matriz energética do Brasil, ela é uma matriz energética aí que acaba ligando geradores de óleo diesel para suprir a necessidade da demanda, né? E quando a gente enxerga o Eberson falando, o Eduardo falando, você falando sobre a cogeração de energia, as possibilidades do biogás, do etanol de segunda geração, de toda essa massa, né, que a gente pode transformar em energia, quanto tempo o senhor acha que a gente vai levar para transformar a energia elétrica do Brasil, né,
através da biomassa, dessas biosoluções, quanto tempo a gente vai levar para superar o que a gente tem hoje, né? Sabendo que agora, após a crise, deve vir uma demanda maior de energia por parte das indústrias, né? A gente vai precisar modificar, mudar o mindset, né? Para poder cumprir a necessidade que essas indústrias vão voltar a ter. Como que o senhor enxerga isso? Paulo, eu acho que a gente precisa, sabe, antes de tudo, de ter um projeto de nação. Acho que todos nós aí acompanhamos de uma forma completamente incrível, inaceitável, inexplicável, essas últimas aí medidas do Congresso, né, nessa privatização da Eletronorte, ou capitalização da Eletronorte, que de uma hora para outra aparece quase que uma política de carbonização, né? Uma política brasileira de carbonização. Quer dizer, não tem outra explicação para isso que você aprovar em um país como o Brasil, que pode ser uma liderança mundial, né? De bioeletricidade, eu gosto desse nome, é bioeletricidade, é disso que nós estamos falando. Ao invés disso, não. Nós partimos para fazer térmicas a gás natural em locais onde não tem gás natural, quer dizer, não existe nada de natureza científica, lógica, que explique isso, e me parece que esse é um sinal de alerta, né, do Brasil como nação em relação à direção que nós estamos querendo ir, né? Eu entendo o seguinte, o que é que a gente deveria fazer do ponto de vista racional? O número de usinas que nós temos hoje gerando eletricidade, bioeletricidade, é relativamente grande, mas ela está longe de ser exaustiva. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tornar isso uma coisa exaustiva. Tanto com as tecnologias já implantadas, né, como você ter os boilers, né, e você precisa de um programa. Que programa é esse? Primeiro, para fazer um boiler que consiga gerar energia elétrica para a rede, você precisa de um boiler de maior eficiência. Tem uma série de modificações nas usinas que você tem que fazer. As usinas que moem menos de 3 milhões de toneladas é uma situação diferente. Eu gostei muito do que o Eduardo falou. As energias não são iguais. Embora você vá tomar choque com todas elas, elas são diferentes. E elas têm que ser vistas de forma diferente. Uma coisa é uma usina de 2 milhões de toneladas cogerar, a outra é uma de 6 milhões, que não precisa de... Então, o que a gente tem que fazer, e para isso, né, o lobby, no melhor sentido do lobby, quer dizer, da organização das instituições na direção de apoiar o governo, né, o governo no melhor sentido de governo, com políticas públicas específicas, com início, meio e fim, para que a gente consiga chegar ao máximo possível da cogeração que nós conseguimos. Eu vou repetir, também o biogás é outra coisa. E uma coisa que eu nunca compreendi, que o Eduardo mencionou, é essa limitação dos 30 mega. Quer dizer, me parece uma série de coisas que a gente joga contra nós mesmos, desnecessariamente, né? Desnecessariamente. Então, eu enxergo que o Brasil vai precisar... Pessoal, desculpem, eu esqueci de ligar o não perturbar. Me perdoem. Bom, fica tranquilo que faz parte do novo. Né? Tem acontecido muito. Eu acredito que o Brasil vai precisar de muita energia mesmo. Não quero considerar que foi sorte. O nosso baixo desenvolvimento até aqui não foi. Agora, nós poderíamos estar vivendo realmente uma tragédia. Eu vou citar uma outra coisa que o Eduardo falou. Esse ano é o pior ano, é o primeiro pior ano, porque o que vem aí para frente são outros anos ainda piores do que esse. Então, o Brasil é um dos pouquíssimos países que tem condição de se antecipar ao que vem por aí, porque o que vem por aí virá. Já passamos do ponto que dá para retornar. Quer dizer, muitas coisas irão acontecer, né? E o Brasil é um dos poucos países que tem condição de se opor a isso, porque a gente até agora tem falado de cana-de-açúcar, mas a ciência está avançando rapidamente para outras culturas. Por exemplo, a cana-energia
hoje já é uma realidade. Muita gente está com cana-energia, você consegue duplicar, tem potencial de triplicar, né, a produção de biomassa por área. Se você joga a primeira geração para pegar o caldo, segunda geração para pegar a biomassa e colocar na eletricidade, primeiro, é uma cana que tem um sistema radicular muito mais poderoso, que aguenta a passagem de máquina sem nenhum problema. Ao invés de ciclo de 6 anos, ela tem ciclo de 18 anos, ninguém sabe direito até onde ela vai. Então, a gente tem que aproveitar esse potencial, sabe? Por exemplo, o sertão brasileiro. O sertão brasileiro corresponde a duas Alemanhas com uma Grécia de troco, né? O que a gente tem lá em grande quantidade? Sol. Sem dúvida, painel elétrico, essa coisa toda, mas tem plantas que conseguem produzir com alta produtividade nesses locais, como, por exemplo, o agave. O que é o agave? A gente produz fibra do agave, o sisal, né? Mas a tequila do México, é produzida com isso aí. Essa região do sertão é extraordinária. Essas plantas, para quem não conhece, pessoal, elas conseguem produzir 800 toneladas por hectare de biomassa após 5 anos. 800 toneladas, isso é equivalente à cana, sem irrigação, né? Com um nível nutricional muito baixo, que ela tem um sistema radicular muito superficial e uma quantidade de fungos extraordinária, né? Consegue coletar tudo, ou seja, nós estamos à frente de um conjunto imenso de oportunidades, nós vamos precisar de muita energia, mas isso não virá sem a gente também colocar energia, né, nessa direção. Bacana, bacana. Eduardo quer falar. Fala, Eduardo. Professor, hoje a energia eólica é uma realidade, agora em agosto, pico de seca aqui no Sudeste. A geração, por alguns dias, de eólica atendeu praticamente 100% da carga no Nordeste. Eu me recordo que lá atrás, em 2010, 2012, o que o pessoal fazia? Botava na mesma sala para se matar eólica, biomassa e, às vezes, fotovoltaica. São players diferentes, cada um tem sua importância ao longo do ano. A PCH é importante de outubro a março. A energia eólica no Nordeste é agora. O potencial é 3, 4 vezes mais do que se gera hoje. Então, nós somos do agro, mas o agro, para ter êxito, precisa da fotovoltaica, precisa da eólica, precisa da PCH. A nossa parte é durante o período de safra, que logicamente que é o período mais difícil para o contexto hidroenergético brasileiro, mas a nossa parte nós continuaremos fazendo. E tenho certeza que se continuarem, às vezes, dificultando a nossa parte, a gente vai continuar sendo chato, insistindo em trabalhar e entregar a nossa performance. Com certeza, Eduardo, falou e disse, né? Agora nós soltamos uma enquete aí para vocês, que vocês podem responder, né? Agradecendo aqui a presença de todos os nossos telespectadores, né? Agradecer a participação da CPFL Soluções como patrocinadora desse webinar, que está abordando aqui um tema que realmente é relevante, né? Pelo que a gente está ouvindo falar aqui, a bioenergia, a bioeletricidade, não importa de onde ela venha, né? Ela tem que se juntar na nossa matriz energética e fazer acontecer para esse novo futuro que o Brasil vai passar, né? Para essa nova demanda por novas indústrias, por novos carros elétricos, como o Eduardo falou aí, a geração eólica, como o pessoal está falando da geração de agave, né? Lá no Nordeste. A gente tem aqui várias perguntas chegando, né? E eu queria até agradecer a participação de todos aí que estão mandando pergunta. Está chovendo pergunta aqui, vocês vão ter um trabalho grande aí pela frente, que depois nós vamos passar para cada um e vocês vão responder. Vou começar com o Emerson. Emerson, como vocês veem a aplicabilidade da tecnologia de IoT para gerenciar e monitorar e controlar as operações no campo? Bom, vamos lá, Paulo. Eu vejo aquilo que eu até comentei, né, no outro tema atrás, né? A gente vê vamos chamar na digitalização uma ferramenta extremamente importante e fundamental. Ela é necessária, tá? A gente tem que se adaptar e tem que cada vez mais. Então, instrumentalizar todos os processos. Aqui eu saio um pouco da eletricidade e entro no processo também. Instrumentalizar, trazer esses dados para vamos chamar um nível hardware, depois tratar isso, né, num segundo nível, que é nível software, analytics, tá? E depois,
um terceiro nível, que é o que eu chamei de inteligência aplicada, né, é, para mim, um caminho extremamente necessário e que os empreendimentos precisam, sim, se não iniciaram essas discussões, iniciar, buscar empresas com know-how para discutir, talvez desenvolver como piloto um pequeno pedaço, porque certamente é o futuro, e esse futuro está agora. Esse futuro é um futuro que eu diria assim, é mês que vem, é daqui 2 meses, a gente tem que avançar nisso. Por quê? A gente fala de inteligência artificial, ela é muito aplicada, né, em vários segmentos que a gente já vê hoje, né? Falar de inteligência artificial, por exemplo, no nosso segmento agora, eu acho que está um pouquinho longe. Então, a ponte entre a gente conseguir, por exemplo, vou citar um exemplo, você faz uma pesquisa num determinado site de compra, ou você fala em voz alta na sua casa uma calça jeans, daqui a pouco você vai abrir o e-mail e vai ter um monte de calça jeans ali, não é assim? Isso tem uma inteligência artificial por trás desse algoritmo, mas a gente tem que dar um passinho antes. O passinho antes é, sim, aplicar a IoT, entrar com essa tecnologia, mas olhar que nós temos uma ponte. Qual é a ponte? É a inteligência aplicada. Então, é necessário que o profissional conheça as instalações, conheça do setor elétrico, conheça da necessidade do cliente, que é o mais importante, né? A gente trata como cliente, mas é o gerador, é o cliente carga. Então, isso é fundamental, né? Deixar de ter o olhar para esse movimento, eu arrisco aqui falar que é até um pouco perigoso, porque não tem como. A digitalização, né, a automação, ela vem para ser uma aliada nesse segmento. Bacana. Eduardo, a Viralco, a nossa região aqui de Sertãozinho, Ribeirão Preto, né, chegando aí até Minas ali, a gente vê que nós fomos e somos os protagonistas na geração de energia através da biomassa da cana-de-açúcar, né? Falando em cana-energia, falando em soluções, falando em IoT, hoje, como você, que é um líder aí de um grupo, que é um gerador de energia de alta qualidade, que tem como parceiro aí a CPFL, como você se sente amparado com todas essas tecnologias aí no mercado? Primeiro, é um privilégio ter a CPFL, uma parceira estratégica, comercial e operacional. Nós sabemos que outras usinas não tiveram a mesma felicidade, muitas atravessaram o Rio Grande, do outro lado da margem já não tinha essa solução, já não tinha essa parceria. Vale dizer que nós tivemos nos últimos anos vários reforços em subestações. A última foi feita agora há 2 anos em Barretos, que é coisa de outro mundo, um tamanho gigantesco, iniciativa da CPFL com as usinas aqui da região. Então, assim, a gente está jogando a elite do campeonato, a gente está felizmente, com as demais usinas têm uma liderança também. Eu falo que para ter êxito no setor como um todo, o teu vizinho tem que ser tão bom quanto você, tem que ter uma eficiência tão boa quanto a sua, e a CPFL, felizmente, ela trata usinas de oportunidade. Então, assim, acaba sendo as usinas a solução. Isso para a gente é importante, porque a usina é boa da porteira para dentro. Se eu não tiver uma CPFL ao lado dela, muito provável que o trabalho vai ser muito maior, com um retorno às vezes menor. Então é importante sim ter players como a CPFL, que tenhamos outras CPFLs para que possam nos dar todo o suporte. Bacana. Gente, está chovendo pergunta, viu? Tá uma delícia aqui. Eu estou acompanhando aqui pelo celular no chat, né? E o pessoal de infraestrutura aqui do webinar, da RID, da CPFL, está bombardeando vocês aqui e eu estou ficando feliz. Gonçalo, uma das perguntas que vieram aqui para nós é como o nosso governo está incentivando a geração de novas bioeletricidades. O etanol de segunda geração pode gerar eletricidade nos carros elétricos? E como você vê o futuro da bioeletricidade no mundo?
Perfeito. Primeiro, o governo. O governo fez um trabalho incrível, o BNDES em particular, num programa chamado Programa País. Acho que muitos de vocês devem lembrar. Foi fantástico, estruturado. Na época, eu digo, olha, isso aqui é projeto de país grande, projeto de país desenvolvido. Por quê? Eu participei, né, em vários países, pelos Estados Unidos. Estados Unidos, meu Deus do céu, a gente mandava projeto com 2 páginas, de 12, 15 milhões de dólares, em 60 dias a avaliação é feita, aprovado, recurso integrado e programas feitos. Não é um programa que termina em 6 meses, em 1 ano. Então, o Brasil, com o Programa País do BNDES, fez um trabalho incrível. Entretanto, mudou o governo, mudou o programa, descontinuou tudo. Então, o problema do Brasil é um problema de continuidade. Como vocês bem sabem, você não faz um investimento de energia esperando que tudo mude daqui a 5 anos. Isso não pode ser assim. Então, para todas essas tecnologias, o principal é a estabilidade da política pública. E, como país, eu diria que culturalmente o Brasil tem que aproveitar essa oportunidade e querer ser uma liderança, ter autoestima lá em cima, sabe? Dizer, olha, nosso futuro é pela bioenergia, pela bioeletricidade, porque com isso a gente muda o clima para melhor, né? Estrutura tudo. Então, nós temos condições, nós temos conhecimento, eu sempre repito isso, o Brasil é hoje o 13º país do mundo em produção científica, né? Nós sabemos muito, mas infelizmente nós não sabemos o que ou melhor, nós não fazemos o que sabemos, porque não há uma integração adequada entre essas duas vias, né? Entre a academia, entre o conhecimento e o empreendimento. Inclusive, nesse sentido, a CPFL, né? O setor de energia, a partir desses fundos de pesquisa, tem feito um trabalho muito importante. E aí eu vou aproveitar aqui uma das muitas perguntas que eu vi, né, sobre o agave, e gostaria de deixar aqui a CPFL, né, uma sugestão. Não sei se vocês sabem que o nosso sertão está desertificando. Se a gente não agir rapidamente, né, e não começar a produzir energia limpa lá, e não é só eólica e solar, também da biomassa, a gente pode ter um caminho sem retorno, né? Porque isso aí é um jogo de dominó, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Então, eu sou extremamente favorável, ou melhor, extremamente otimista em relação a todas as possibilidades que nós temos. O Brasil é um país rico, o que a gente precisa de autoestima lá em cima e de políticas públicas que sejam de Estado e não de governo, que não sejam interrompidas e realmente nos levem a ser uma liderança mundial. Isso aí. A gente tem o exemplo também do RenovaBio, né, que veio aí com uma solução de remuneração dos CBIOS, né, de fazer com que as nossas usinas tenham uma eficiência melhor, e aí que começa aquele quanto mais você estressa, quanto mais crise você cria, mais soluções você consegue trazer, né? Fala, Gonçalo. Paulo, desculpe, rápido. Eu vou deixar um desafio da gente colocar a bioeletricidade no RenovaBio. O RenovaBio, para funcionar, você tem que ter uma solução fóssil de referência. Agora, com as usinas, né, com as térmicas, a carvão, diesel e tal, a gente tem essa referência. Né? A gente tem essa referência. Então, a minha sugestão é a gente colocar aí o Eduardo, que tem pensado no assunto. Eduardo, vamos colocar CBio para o produtor de bioeletricidade. Isso aí, Eduardo. Eduardo, e a pergunta, o Gonçalo já até deu um spoiler aqui, né? Quando você busca um parceiro na questão de congregar, né, tudo que precisa ser feito para que a usina gere energia, para que a usina disponha energia nos leões, quando você vai buscar um tipo de parceria, o que você leva em conta, Eduardo? Quais são os principais pilares que a gente deve pensar em termos de escolher um bom parceiro para a questão da bioenergia? Credibilidade, segurança, comprometimento com a gente. Infelizmente, muitos projetos lá atrás começaram bem, tem até casos de etanol aí de 2G, que no meio do caminho um ou outro parceiro pulou fora. Então, assim, dentro da bioeletricidade,
o fato de ter a CPFL que sempre cumpriu com prazo, é difícil, mas foi feito o que tinha que ser feito, isso para a gente nos traz uma colocar de construir um linhão, usina para então a importância da CPFL para o universo A é muito importante. Que nós somos privilegiados de estar na área de concessão da CPFL. E a CPFL Soluções nos traz Bacana. Eberson, nessa pegada do que o Eduardo comentou aqui com a gente, quão estruturada hoje a CPFL está para a busca de parceiros, daquelas empresas que realmente queiram incentivar, queiram ampliar os seus parques geradores de bioenergia? Como que está a visão de futuro da CPFL para incrementar cada vez mais a bioenergia no nosso planeta? Como é que vocês estão alinhados com tudo isso? Bom, Paulo, a CPFL, um dos pilares dela é a inovação, né? Nós temos hoje uma estrutura extremamente robusta, tá? Nós estamos preparados para atender o mercado, nós somos hoje mais de 3.000 colaboradores dentro da CPFL Soluções, né? Com estrutura que vai desde a construção de linhas até 230 kV, que a gente consegue aí atingir o horizonte das eólicas também, né, para ajudar a escoar essa energia, as usinas solares e também as usinas de açúcar e álcool, né? Na questão do desenvolvimento de projetos, né, em conjunto, eu sou muito a favor disso, porque é importante você estruturar um projeto tendo a visão dos dois lados. Eu gostei muito quando o Eduardo falou da porteira para dentro, eu sempre usei esse termo lá dentro de casa, né? A gente ajuda também da porteira para dentro, no que diz respeito à conexão, e da porteira para fora é a nossa especialidade, né? Mas depois que implementa tudo isso, a gente precisa ter o quê? Uma robustez para poder manter e operar esses sistemas, né? E aí nós temos hoje uma equipe muito bem estruturada na operação e na manutenção, né? Justamente para dar esse conforto operacional e principalmente a segurança para os nossos clientes. Legal. Outra pergunta, e aí eu vou deixar aberta para quem quiser responder. Nós temos uma pergunta aqui no chat do Orcal Joseph, ele está lá no México, né? E uma das perguntas que ele está me fazendo aqui, eu tentei traduzir aqui, é como o Brasil está preparado para exportar a tecnologia da bioeletricidade, né? Como que o Brasil, em vez de vender a energia elétrica, ele vai vender a tecnologia, né? Que a gente sabe que a tecnologia é onde vem, não é o produto final, né? É o gerador de produto. Como que o Brasil vai fazer para mostrar para o mundo que as soluções que nós temos aqui, entre aspas, tupiniquim, são as melhores que possam ter nesse planeta, né? Porque o que o Gonçalo falou foi muito interessante. Nós temos uma síndrome de piquinês, né? Late, só pertinho e não acaba chegando onde precisa. Então, eu deixo aberto aqui, acho que eu vou tomar liberdade e vou pedir para cada um falar um pouquinho para a gente encerrar esse bate-papo. Gonçalo, como é que em termos de bioeletricidade? Pô, eu achei essa pergunta fantástica. Inclusive, o colega aí do México, o agave é originário daí, né? E eu acho que o agave é um tipo de cadeia de valor que o Brasil e o México podem criar em conjunto extraordinário. Olha, a gente está vivendo um mundo que ele não está sendo pautado pela racionalidade, mas pelo lobby. A gente tem ouvido falar muito nos últimos 10 anos, energia renovável, eólica, solar, parece que está tudo mudando, né? Quando você olha a curva
a curva de consumo de petróleo, você vai ver que o ângulo de crescimento não foi alterado em absolutamente nada, pelo contrário, continua crescendo. Ou seja, tem muito discurso, mas os números não estão dando razão a esse. Quando você vai da bioenergia e você efetivamente vai fundo na biomassa, aí sim, a fotossíntese consegue transformar uma coisa que é gasosa, né, em uma coisa que é sólida, e a coisa muda de questão. Mas o mundo, ele não é movido novamente por essa racionalidade, ele é movido pelo lobby, e o capital, o grande capital, gosta de coisas grandes. Então, o cara do petróleo adora aplicar em eólico solar, porque não gera emprego. Pô, emprego gera gente, rapaz, a gente enche o saco. Então, o cara quer um negócio que não tem ninguém, né? Que é capital que gera capital. A biomassa não, a biomassa gera emprego, ela distribui, ela é um negócio extraordinário, é realmente da economia. Então, se a gente não tiver consciência disso, por exemplo, se o carro elétrico a bateria entrar, a primeira coisa que vai acontecer é acabar a nossa indústria automobilística. A Ford já foi embora, a Mercedes já foi embora. Se a gente não segurar firme, por outro lado, se a gente gerar um programa de bioeletrificação com célula combustível, transformando o etanol na nossa bateria, coisa que a gente não tem tempo agora de tratar, a coisa toda muda, pessoal. A coisa toda muda. Então, eu acho que está tudo nas nossas mãos. O Brasil precisa de maturidade. Nós temos. Eu sempre comparo, sabe, com a seleção brasileira. A seleção brasileira, né? Que, por exemplo, quando o Brasil ganhou a primeira Copa, pô, país agrícola que não tinha de uma hora para outra, os caras viram, pô, aqueles caras lá, como você falou, Paulo, aqueles tupiniquim, agora são campeões do mundo. Nós somos assim. É muito talento, é muita coisa, mas a gente precisa de organizar. Quando a gente organiza, nós nos tornamos pentacampeões, mas de vez em quando tomamos 7-1. Vamos tirar esse 7-1 da frente, né? E realmente termos a ambição de nos tornarmos uma potência diferente, em cooperação aí com esses colegas colombianos, mexicanos e todo o mundo, né? Porque o planeta é um só. O planeta é um só. E eu acho que a gente tem condição de ajudar o planeta fazendo um negócio de altíssimo nível. Então, para encerrar, queria muito agradecer aí a FenaSucre, CPFL, um prazer enorme aí com Eberson, Eduardo, você, Paulo. Excelente iniciativa. Obrigado, Gonçalo. E é aquela máxima, né? Não existe planeta B. Só tem esse aqui, né? O planeta A, e nós temos que cuidar dele com unhas e dentes, né? E, Eduardo, eu tive na Viralco, eu tenho um amor por essa usina lá, que eu vi desde o comecinho, né? E eu estava lá na oportunidade e tinham os alemães, né? E os alemães não se conformavam de como a gente usava gasolina, cara. Pô, vocês fazem etanol, vocês plantam, colhem, tiram o açúcar, faz um biocombustível, gera energia e vocês ainda deixam, em vez de exportar toda a produção de petróleo para fora, levar esse tipo de combustível fóssil para fora do país, vocês utilizam gasolina. É inconcebível. Como é que vocês veem isso? E depois, com o tempo, a gente foi entendendo que realmente o tanque de etanol, ele é uma realidade aqui no nosso país, nos países quentes, né? Mas que o etanol, ele pode ser a solução global na aditivação da gasolina, né? E fazendo com que a gasolina se transforme num combustível mais eficiente, mais amigo da natureza. Como você enxerga, agora eu quero te espetar, como você enxerga as usinas, o teu trabalho, como você enxerga isso no mundo, no planeta? Como é que nós vamos ajudar o planeta a ser um planeta mais saudável? Como eu falei, não tem planeta B, só tem o planeta A. Bem, primeiro, a liberdade está acima de tudo. Antes, nós tínhamos ou carro a gasolina ou carro a etanol, na época carro a álcool. Hoje, você compra qualquer carro no Brasil, ele já é flex. Então, cabe ao consumidor a decisão de chegar numa bomba de combustível, fazer opção por gasolina ou por etanol. Particularmente, a gente aqui só abastece com etanol e recomendo para todos. Agora, não cabe a gente, um produtor, a gente do universo agro, inviabilizar a operação a gasolina ou a diesel. Cabe a gente gerar uma energia competitiva, limpa e renovável. E a decisão acaba sendo do consumidor. Hoje, infelizmente, todo consumidor, pode escolher entre o etanol e a gasolina. Então, assim, acreditar que um deve viver separado do outro, a nossa visão aqui.
A nossa região é competitiva cada vez que sai um relatório, ó, o etanol é competitivo hoje em 10, 15, 20 estados. Isso para a gente é um bom reconhecimento. Nós temos a certeza que o etanol daqui a pouco vai ser competitivo nos 25, 26 estados. Então nós temos que sim, continuar fazendo nossa parte, continuar investindo e deixar a decisão para o cliente. E é assim que é o melhor jeito de crescer. Você tem toda a razão, Eduardo. E eu vou encerrando aqui, né? A gente já passou quase 1 hora desse bate-papo, e eu acho que era um bate-papo que devia durar umas 3, 4 horas, porque é empolgante demais, né? A gente poder contar com essas cabeças aí que vivem, respiram 24 horas por dia a bioeletricidade, a bioenergia. Emerson, como você enxerga, como a CPFL enxerga o trabalho que ela vem fazendo para o planeta A, sabendo que a gente não tem planeta B? Como que a CPFL está pensando no futuro de inovar cada vez mais, como você falou, uma empresa que está estruturada, que tem aí, é global hoje em dia, né? Como é que vocês estão pensando no futuro do planeta? Vamos lá, Paulo. Hoje nós temos aí o maior parque de geração renovável do país, né? É uma frente que não tem volta, é uma frente, dos nossos horizontes ali, a gente enxerga isso, né? Cada vez menos a utilização de combustível fóssil, né? E também, que a gente não pode deixar de citar aqui, são ações, né? Ações que fomentam isso, através da pesquisa e desenvolvimento, né? Eu vejo ali, puxando o gancho do que o professor Gonçalo colocou, eu acredito que para a gente ser referência, né, e temos o potencial para isso, o que a gente precisa também fazer cada vez mais é estreitar o caminho entre a iniciativa privada e a academia, porque, muito bem citado pelo professor Gonçalo, as tecnologias, o saber o que e o como já está dentro de casa. A gente precisa cada vez mais fomentar para que isso ganhe escala, né? E aí, é como você falou, quem vai ganhar com isso é o planeta A. Legal. Gente, 1 minutinho para cada um se despedir. Nós estamos chegando realmente, já estão me cortando aqui o áudio, né? A gente precisa encerrar. Gonçalo, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela doação que você tem pelo setor sucroenergético. Eu te acompanho faz um tempo. E a gente, desde a época de CTBE, lá atrás, a gente via que você era um cara que sempre à frente do seu tempo, sempre incentivando, né, novas iniciativas, tirando muita coisa da bancada, né, e trazendo para a nossa realidade. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação com o nosso setor. Você tem aí 1 minutinho para se despedir. Bom, Paulo, eu na realidade já tinha até me despedido, né, mas foi um prazer grande, e eu queria dizer o seguinte, pessoal, o Brasil tem uma história, muitas vezes, o Brasil tem um desenvolvimento atrasado. Nós não temos desenvolvimento atrasado nenhum. O que nós temos é um desenvolvimento diferente, né? Nós somos um país, eu não sei se vocês sabem, mas o cérebro da gente trabalha a 3 graus, é a melhor temperatura ótima. Imagina um sujeito no Nordeste, a temperatura que ele está, como é que o cara consegue, né? O cara só quer pensar em sombra, não é nada. Então, eu diria o seguinte, eu tenho falado isso há muito tempo, sabe? Uma vez me chamaram para ser conselheiro de um grupo educacional, isso e aquilo, aí aquele papo, rapaz, escola pública, qual é o método? Eu digo, o método é um só, bota ar-condicionado e acabou, deixa o cérebro trabalhar. Então, o Brasil, com o ar-condicionado, nós temos tudo para nos tornar uma potência. Eu estou falando isso, a primeira vez que eu falei isso, é um absurdo. Esse cara, outro dia eu ouvi que o antigo primeiro-ministro da Coreia do Sul disse a mesma coisa. O que ele disse? O invento mais importante da humanidade foi o ar-condicionado. Com ele, nosso país consegue se desenvolver, e foi o que eles fizeram. Então, nós precisamos, né, de régua e compasso, para ficar com o meu conterrâneo Gilberto Gil, né, de integrar, como o Everson falou, o que nós sabemos com o que nós fazemos. Eu acredito que o Brasil, né, é o país do futuro, só que a gente tem que acelerar para esse futuro chegar rápido. Obrigado, Eduardo, obrigado, Everson, obrigado, Paulo. Prazer enorme. Obrigado. Eduardo, 1 minutinho para suas considerações finais. Sabendo que a gente
agradece muito a sua participação, né, a sua disponibilidade, você que é um cara que cuida aí de várias ações, está na frente aí do Grupo Tonielo na questão de energia, está na ponta de linha, é inovador, é o cara precursor aqui da nossa terra quando a gente fala de energia. Muito obrigado. Suas considerações finais. Primeiro, agradecer a todos vocês, aos participantes. Isso para a gente foi uma tarde enriquecedora. Agradecer a Deus por estarmos aqui, por termos saúde e que possamos colocar em prática esses desafios todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção de vocês. Amém, Eduardo. Só da gente estar vivo aqui com saúde, é isso mesmo, cara. Muito obrigado. Emerson, deixei você por último para te agradecer pessoalmente a CPFL, a expertise que vocês têm de estar com a gente aí no nosso setor sucroenergético desde o início, né? A CPFL sempre foi uma apoiadora nessa iniciativa de trazer esse debate aqui para o nosso setor, que eu acho que é importantíssimo, né? E lembrando a todos que dia 4 de novembro, mais um evento de CPFLs Insight, nós vamos realizar em conjunto com a FenaSucro. Suas considerações finais e meu muito obrigado. Obrigado, Paulo. Eu queria agradecer aqui ao professor Gonçalo, né, ao Eduardo Pérez pelas contribuições, né, a toda a equipe, né, que proporcionou, né, Paulo, representada por você aqui, a equipe CPFL também, né, e queria deixar aqui um canal, né, que nós deixamos ali no link para que, caso tenham interesse em continuar essa discussão, a gente está à disposição. Nosso viés é estar ao lado do nosso cliente, é o nosso valor, né, para que nós possamos desenvolver em conjunto ações que possam trazer economia, seja através dos canais que eu comentei, de geração, seja através de manutenção, seja através de digitalização. Vamos discutir, porque a nossa intenção é que essa matriz cresça cada vez mais, né? E conte conosco, que a gente vai estar ao lado de vocês. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Esse é mais um FenaSucro Agrocana Trends que está encerrando com o patrocínio da CPFL Soluções. O tema que a gente abordou foi como a boa gestão de infraestrutura energética pode impactar nos ganhos de eficiência. Lembrando que esse webinar está sendo gravado e vai ser disponibilizado nas nossas redes sociais. E como bem lembrado foi pelo Eduardo, fiquem todos com Deus e muito obrigado e até a próxima.